Vamos de polêmica hoje? Bom, a polêmica é a seguinte: Covid é ou não considerada doença do trabalho? Com uma resposta simples e objetiva é depende. Nossa, Carol, você e os seus dependes. Realmente depende. A Covid ela está relacionada à doença do trabalho sempre que o trabalho colocar a pessoa em risco, tá? E como que seria isso? A atividade profissional ela tem que estar ligada a um grande risco à saúde. Exemplos médicos. O médico pegar Covid, ele sim é uma doença do trabalho. Para uma enfermeira, Covid também é uma doença do trabalho. Para os atendentes do hospital, é doença do trabalho. Agora, para mim, que sou advogada, pode ser que não seja considerada doença do trabalho. Para uma pessoa que é atendente, às vezes, de recepção, não necessariamente quer dizer doença do trabalho. Para uma pessoa que trabalha de home office, realmente não vai ser doença do trabalho. Ela está muito ligada à atividade das pessoas, porque você vai ter um risco de contágio maior ou menor. Então, precisa analisar o grau de exposição daquela pessoa à doença. A gente precisa tomar cuidado que nem toda doença do trabalho é doença do trabalho para todos os trabalhadores, para todos os empregados. A gente precisa flexibilizar essas questões para ver se a atividade profissional daquele empregado efetivamente está relacionada à questão da doença do trabalho. Por exemplo, um digitador, ele tem grandes chances de ter LER. LER é aquela lesão por esforço repetitivo. Então, consequentemente, vai ser uma doença do trabalho. Para quem pega peso, muito peso, várias vezes por dia, todos os dias, basicamente a sua atividade é essa sobrecarga de peso, pode ser que seja alguma doença da coluna, alguma questão de desgaste na lombar, por causa do agachamento e tudo mais. Então precisa ver qual realmente é a sua atividade de trabalho e se aquela doença está relacionada à atividade do trabalho. Pode ser que em algumas questões aí a gente verifique uma predisposição para aquela doença e a partir daquela predisposição, ou seja, você teria aquela doença. Uma das questões mais polêmicas da doença do trabalho é o câncer. Tem algumas atividades que você mexe com produtos químicos e podem ocasionar câncer. Tem algumas pessoas que têm essa predisposição ao câncer. Então vai muito de situação para situação. Não dá para generalizar. Quando o fator for questão de doença do trabalho, precisa verificar a atividade. Outra questão importante é verificar a evolução do quadro médico, normalmente. As pessoas fazem check-up a cada 2 anos, 1 ano, dependendo das condições da pessoa, porque às vezes a pessoa tem convênio, às vezes a pessoa não tem convênio, não consegue fazer. Precisa verificar qual que é a evolução daquele quadro clínico. Quando você entra numa empresa, tem o teste e as questões do exame admissional. Quando você é dispensado da empresa, também tem o teste demissional. Em várias situações, o empregado ele é submetido a exames periódicos para verificar eventual situação. Uma coisa que pode ser doença do trabalho, que é super interessante, é a questão da perda auditiva para quem trabalha no telemarketing. A pessoa que trabalha no telemarketing já pode ter LER também, por digitação, jogar as informações no sistema. E a perda auditiva por causa daqueles headsets, sabe? Que fica tipo só um foninho aqui e aquele microfoninho aqui. Aquela situação pode ser que a pessoa tenha uma perda auditiva maior no ouvido que tá o fone do que no ouvido que não está o fone. Normalmente os headsets eles só tem um lado o fone, na maioria das vezes, tá? Aqueles mais confortáveis ele tem um acolchoado, são mais fofinhos e aí eles ficam nas duas orelhas, mas pode ser que seja um só. E aí você vai ver que a perda auditiva de um lado e não do outro. Isso pode ser tido como doença do trabalho. A gente tem inúmeras situações. O importante é fazer acompanhamento médico. Não só com o médico do trabalho, mas com o seu também. Verificou alguma questão na sua saúde? Faça um acompanhamento médico. Verifique todas essas questões. É importante sim fazer um acompanhamento da sua saúde. Informe a empresa se houver alguma situação, por exemplo, para quem digita muito, acaba tendo surgimento de uns calinhos aqui. Normalmente é do desgaste da junta. Gente, tem tantas coisas que podem acontecer e que podem gerar doença do trabalho, mas como eu falei diversas vezes nesse vídeo, infelizmente, é de acordo com a atividade da empresa que pode gerar essa doença. Por que eu tô falando infelizmente? Porque nenhum empregador e nenhum empregado quer ter uma doença do trabalho. Para o empregador não é interessante, principalmente por questões de indenização e até mesmo por causa de todo o contexto das empresas hoje preservando principalmente ser politicamente correto. E para o empregado, porque é complicado ele entrar com saúde e sair não tão saudável assim de alguma empresa. Então tomem cuidado, façam exames periódicos, acompanhem o seu quadro de saúde e você, empresa, faça sempre os exames
se obrigatório for, os exames de acompanhamento. Verifique a saúde dos seus empregados e é isso. Até o próximo vídeo.